Olá, boa tarde. Quem é você? A nossa história conta quem somos, como é a nossa personalidade, as escolhas que fazemos, em que época tudo isso acontece na nossa vida. Fotos e vídeos são algumas formas da gente poder registrar esses momentos especiais, mas nem todo mundo tem a oportunidade. E por isso o projeto Fazendo Minha História, através do contato com a literatura, faz o resgate e registro de trajetórias de crianças e adolescentes que vivem em abrigos de Campinas. Para saber como esses personagens são incentivados a serem os autores de suas próprias histórias e em que situação eles vivem, vamos conhecer também o trabalho do Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Estão no programa Espaço Aberto de hoje a pedagoga Carla Marana, a coordenadora de voluntariado Larissa Coelho e a voluntária Agnes Camisão. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 4 da NET e você também pode nos assistir pelo site campinas.sp.leg.br. Obrigada pela presença, meninas. E eu começo com você, Carla. De 2010 para cá, Campinas teve uma queda de aproximadamente 11% no número de crianças que vivem em abrigos. E há 4 anos, o Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade, há 4 anos atrás, haviam 552 crianças em abrigos. O número parcial de 2014 é 466. De uma forma geral, antes da gente entrar especificamente no trabalho do centro, por que houve essa redução no número de crianças em abrigos em Campinas? Devido ao trabalho que foi feito da alta complexidade, né? Da média, da Secretaria da Assistência, que veio enfatizando, tendo um trabalho efetivo. Então, isso, a demanda cai conforme o trabalho que você executa, né? Então, esse trabalho de alta complexidade é um trabalho de prevenção, de apoio às famílias para se evitar a negligência, a violência. O que é exatamente a alta complexidade? É um conjunto com a rede, né? Então, a rede está nos territórios efetivando os trabalhos para que toda essa demanda seja diminuída através da prevenção. Agora, de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, mais de 80% dos encaminhamentos das crianças e adolescentes que são feitas no Brasil estão vinculadas de uma forma ou de outra à dependência química dos pais. Isso. Esse dado se comprova quando a gente pensa no trabalho do Centro Municipal? Isso. Pelas estatísticas de como eles chegam para nós, essa estatística mais que a questão da droga dos pais, dos familiares, e aí o cuidado e a proteção não se tem nesse lar. E aí, para a gente poder entender, e para quem está em casa entender também, a criança que vai hoje para o Centro Municipal de Proteção, ela vai em que condições? Ela é tirada da família pela justiça, de que forma a criança chega até o Centro Municipal? Pelo Conselho Tutelar, geralmente, né? Que são as negligências que são apontadas ou denunciadas, então elas são retiradas desta forma. Quais são as maiores dificuldades, maiores negligências que vocês enfrentam quando resgatam essas crianças e levam elas até o Centro Municipal? As negligências, a demanda maior hoje que a gente fala é de violência mesmo, física e psicológica, né? E a questão da droga em si, que ela causa toda essa violência física e psicológica nas crianças. A droga, se você diz que por parte dos pais. Por parte dos pais. Isso, dos cuidadores. E aí, a partir do momento em que a Vara da Infância e da Juventude ou o Conselho Tutelar define que essa criança vai para o centro, o que acontece com a família? Ela volta para a família, vai para a adoção? Qual é o processo nesse meio tempo? Então, pela legislação resolução de 2009, essas crianças têm que ficar no prazo de 6 meses a 2 anos, tá? Para esse trabalho, porque é excepcional, não é para ela ficar permanente dentro do serviço. É um trabalho com a equipe técnica, né, e com a rede para restabelecer essa família, para trabalhar essa família, fazer esse estudo, todo esse estudo também é comunicado ao judiciário. E aí, para ser feita a reintegração, quando há a possibilidade dessa família acolher novamente a criança, né? Quando não há, aí ela vai para a adoção ou para as outras instituições que a gente fala que é destituído, que seriam outras modalidades que a cidade tem. Qual é o trabalho que é feito com essa criança nesse período de 6 meses que ela fica? De 6 meses a 2 anos, o trabalho é feito todo o amparato da saúde, alimentação, o cuidado, a proteção, ele é assistido à parte escolar, ele tem uma vida hoje, é como se ela estivesse na comunidade dela, tanto que hoje o abrigo ele não é como era antigamente, que era o orfanato, ela tem que estar mais próxima de uma residência, né? Então, é uma casa num bairro comum,
né? Eles têm todas as atividades da comunidade, eles participam de cinema, de teatro, de alguma atividade física. Então, ele tem uma vida comum. E é trabalhado junto com a família essas visitas, esses encontros, aí todo esse estudo para ele retornar. Existe um acompanhamento psicológico? Existe, porque a equipe técnica, ela é por assistente social, uma psicóloga, pedagoga, e também tem a terapia que ela é atendida na rede, né? Na rede de saúde, nós temos psicólogos, terapeutas, que geralmente ela é atendida nesses centros. Existe umidade mínima e umidade máxima para esse centro? Não, as crianças nós temos que acolher de 0 a 18 anos. Hoje nós temos no CMPCA crianças de 6 meses a 17 anos e 2 meses. E como se sentem as crianças que são obrigadas a deixar sua família? A gente sabe que elas estão vivendo muitas vezes uma situação complicada e que não gostariam de estar passando por isso. Mas eu imagino que não deve ser fácil ser tirado de pai e mãe e ter que ir para um abrigo, sem saber o que espera você dentro desse abrigo. Mesmo que você diga que é uma situação mais confortável, como é o comportamento dessas crianças e adolescentes quando chegam no abrigo? Uma criança de 6 meses talvez não perceba com tanta intensidade, mas uma criança de 12 anos percebe, né? É o acolhimento, né? Como que nós fazemos esse acolhimento dentro do serviço? Então, há todo um cuidado na chegada dessa criança. Ela é recebida pela equipe técnica, ela é apresentada na casa, é conversado com ela, né? Com a psicóloga, conversa com ela, por que ela está vindo para lá, como vai ser essa permanência dela. E todo esse processo dessa permanência dessa criança, para você ter uma ideia, ela participa de toda a discussão da vida dela. O que vai acontecer, como vai ser feito esse processo. Então, ela é muito amparada. Ela sabe exatamente as condições dela, que ela pode voltar para a família ou não. É no decorrer, a gente não fala imediatamente que ela não pode, porque como nós não conhecemos essa família, não foi trabalhada essa família, jamais você pode falar, você não vai voltar, que é um lugar que você vai ficar para sempre, de forma alguma. A gente fala que é temporário, que nós vamos estar conhecendo a família, fazendo um trabalho, e ela é participativa de todo esse processo. Claro que se for no processo de falar, olha, não tem condições, tudo isso é trabalhado com a criança. Hoje, quantas crianças tem no centro municipal? 29. 29. Aconteceu já de vocês tentarem fazer esse intermédio entre a criança e a família para essa recuperação e reestruturação e isso não dá certo? Qual é a porcentagem de casos de crianças que voltam para a estrutura do lar como de forma normal novamente? E quais crianças não têm condições mais de voltar para sua casa e tem que ser encaminhado para adoção? Olha, eu vou falar do índice de Campinas, no geral, vou falar do serviço. Uma média de 5%, 10% retorna para o seu lar. É pouco? É. Dentro do número que eu te dei de 29. De 29. De 29, nós estamos trabalhando com esse número. Então, vamos 10% faz a reintegração. Hoje, o quadro que nós temos, tá? Então, 10% retorna para a família. Mesmo a gente pensando numa quantidade de 29 crianças e adolescentes, também não é pouco pensar que 3 dessas crianças voltam? Então, ou menos que isso, 2 crianças voltam? Hoje eu estou falando da modalidade que nós temos. Nós temos crianças hoje que já estão destituídas dentro do serviço. Então, eu tenho aí cerca de umas 15 crianças que já estão destituídas. Ou seja, elas não têm mais condição judicial de voltar para casa. Né? Nós estamos com uma reintegração de 3 grupos familiares que vão reintegrar para a família até dezembro. Então, fica assim, para a gente pegar índices de você ver assim, são 29 crianças. 29 crianças tem grupo familiar. Eu tenho um grupo de familiar que tem 5, que já estão destituídas. Tem outra que tem 4, são 9 crianças. Então, 9 são 10, eu tenho 19. Dessas 19, são 3 que vão voltar para a família. Que são uma que são de 5 irmãos, a outra são de 3. E a outra que é 1. Então, você vê a porcentagem, vai sair quase 10, vai sair umas 15 crianças. E o restante que ficar é porque está no processo de destituição e outras no estudo para adoção. Tem umas que já estão para adoção. As crianças que foram destituídas e que são encaminhadas para adoção permanecem no centro ou são encaminhadas para outro tipo de serviço? São encaminhadas para outras modalidades, casalar. Casalar, aí são encaminhadas para lá. Que também é um abrigo, mas com outro modelo. Com um outro modelo. São até 10 crianças com uma mãe social, né? Porque não foram adotadas ainda, está na espera, então fica na casalar. Por que ainda, apesar da gente ter tanta opção, ainda existe tantas crianças
existe agora uma série de programas, né, que a prefeitura executa para poder manter essas crianças não necessariamente em abrigos. Mas mesmo assim ainda existe e programas que tentam fazer um encaminhamento e acolhem a criança temporariamente até que se ela volte para casa. O CMPSA, na verdade, é mais um braço de serviço que acolhe a criança. Ele não é o único, né? Braço que acolhe a criança temporariamente quando ela está separada da família. Isso, nós temos em Campinas 25 serviços, né? Que vai acolher todo esse processo, né? Desde aquela criança que vai ficar permanente, a criança que vai retornar para a família. Retornando para a família, ela continua com essa rede assessorando para que isso não tenha um retorno, né? Então, em Campinas nós temos dentro desses 25 que acolhe todo esse processo. E quem que cuida dessas famílias enquanto as crianças estão temporariamente no centro ou em alguma outra instituição da cidade aguardando uma decisão judicial? Então, quem que faz o acolhimento e a reestruturação dessa família? Então, é o CRAS, o CREAS, a saúde, toda essa rede que a gente fala da complexidade que está no território, né? Então, dependendo do estudo que é feito com essa família, qual é a necessidade? É a habitação, então a gente começa a chamar a rede, né? Que é emprego, então vamos trabalhar com a Secretaria do Trabalho e Renda, vamos trabalhar com a habitação. Então, a gente faz o estudo psicossocial dessa família para poder estar direcionando a rede, para estar amparando elas. Larissa, antes da gente entrar no próximo passo, que é falar do programa Fazendo Minha História, qual que é a impressão que você tem quando você ouve toda essa mudança no que diz respeito aos abrigos em Campinas? Você que coordena a questão do voluntariado e está à frente disso, de fato, aparentemente tão agradável como é dito pela Carla, a criança, o mais suportável possível para a criança, pela experiência que você tem de conviver na prática, porque além de coordenar, você convive na prática com essas crianças. Qual é a sensação que você tem quando você lida com uma criança que está temporariamente separada dos pais? Uma criança, como toda criança, é uma criança que tem a fantasia do retorno ao lar, né? Por pior que tenha sido a história dela, a experiência dela com esses genitores, ou avós, ou tios, ela cria a fantasia de que o melhor era mesmo estar no aconchego do lar, né? Então, no contato, com a relação de confiança que você estabelece com a criança, é que ela passa a te contar que essa fantasia é uma fantasia e que, na verdade, existe sofrimento ali. Na construção do projeto, do álbum, que depois a gente fala sobre ele, ela vai começando a poder revelar suas angústias em relação a estar ali, né? Obviamente que é incômodo estar ali, né? Para ela sempre tem o sonho e a fala e o discurso dessas crianças é sempre do retorno, né? Então, principalmente no primeiro período ali de adaptação, né? Que a gente tem a questão, por princípio, dizer a verdade para a criança, né? Mas às vezes a verdade é muito difícil, né? E às vezes a verdade é mais difícil para o adulto do que para a própria criança, né? Como dizer isso para a criança? Porque temos crianças, como a Carla falou, de 6 meses hoje a 17 anos, né? Então, obviamente que tem criança que está em carne viva, né? Que ela chega no abrigo em carne viva e é absolutamente compreensível, né? Mas existe a fantasia de que ainda assim meu desejo seria voltar a morar com os meus pais. Quando a gente fala de violência, a gente fala de afastar essa criança, a gente fala de uma quebra de vínculo. Parece que é um pouco mais fácil entender quando a gente está falando da violência contra a mulher. A mulher é agredida e muito dificilmente, por mais que ela não tenha mais tanta dependência, que a gente sabe que ao longo do tempo a mulher foi conquistando a sua independência, e não necessariamente ela depende financeiramente, é mais uma dependência emocional daquele homem. E mesmo assim é muito difícil ela quebrar o vínculo, romper o vínculo da violência, porque ela não está disposta a deixar aquela relação. Então ela prefere se submeter à violência do que deixar. Mas a gente está falando de crianças e adolescentes, de dependência, não só dependência emocional, de relação, mas dependência financeira e dependência de um crescimento e de um futuro. Como que a gente diz para uma criança e para um adolescente, você vai ter que romper o vínculo com a sua família a partir de hoje e você vai ter que procurar outra. A gente vai achar uma família para você. É difícil para ela, mas é aquilo que eu te falei, há uma rede, há um tratamento, há um cuidado e uma proteção. Quando essa informação é dada, ela já tem um preparo para receber isso. Já tem um preparo, porque nós fazemos isso. Porque quando a gente fala serviço de acolhimento, o que nós entendemos por acolhimento? É esse sujeito, né, essa criança, num todo.
né, na sua singularidade, no seu cuidado. Então, quando isso está nesse processo, como eu falei para você, que ele acompanha tudo isso, não vou falar para você que isso para ele é tranquilo, mas dependendo da violência que ele veio e mesmo ele sabendo desse vínculo, essa história dele não vai ficar lá atrás. Ele vai saber dessa história, né? Porque antigamente era assim, você vai para adoção, acabou, mas por quê? O que aconteceu? Muitas vezes eles não sabiam e hoje não, eles sabem. Então eles acompanham. Então eu falo assim que essa dor, ela ameniza um pouco, né? Porque às vezes quando ele vai para uma adoção, esses pais que estão recebendo, vai trabalhar toda essa questão também, porque essa família também é trabalhada. Então, que é difícil, tá? Mas eles têm uma questão agora mais de ser acolhido, para eles se acalmarem para passar por esse processo. E não é uma informação abrupta, né? Como ela disse, como ele participa do processo, ele já sabe que há essa possibilidade. Então, não é de repente você tá destituído da sua família. E tem as expectativas frustradas que os próprios pais acabam criando. Por exemplo, ele marca dia de visita e o pai não aparece, ou a mãe não aparece e não dá satisfação. Então, quer dizer, querendo ou não, a criança já está trabalhando essa ruptura. Então, quando vem a notícia, é uma notícia que já está trabalhada, inclusive, pela ausência do próprio pai. Mas da a ausência do pai instruído de que, em algum momento, essa relação vai ter que ser rompida, que ele não deve ir, ou de livre e espontânea vontade o pai fala... Não. Eu já estava negligenciando mesmo, então agora também não vou nem visitar. Tem de tudo, né? Tem de tudo. É uma diversidade muito grande. Por isso que a gente fala assim, como essa família veio, como essa criança veio, qual foi essa violência dessa criança, né? Porque tem uns que às vezes a família não vai ter condição, como você falou, há um vínculo. E como trabalhar? Foi destituída, não foi... Então ela pode receber visita? Pode. Até por um período, vamos supor que aquela criança já está com 12, 13 anos, não vai ser adotada. Como nós trabalhamos esse vínculo, esse rompimento total? Você vai romper? Então, é uma coisa que nós estamos pensando? Não. Pode ela estar destituída do poder familiar, mas esse vínculo é mantido com a questão da visita. Porque essa criança já não tem tanta, vamos dizer, uma chance grande de ser adotada, né? Então, mas esse vínculo, como que nós vamos permanecer? Como que nós vamos trabalhar? Porque a proteção nós estamos dando e o cuidado. Então, há uma diversidade muito de casos, de como que a gente lidar com cada situação. Porque isso daí determina a violência. Porque o nosso intuito como instituição é proteger essa criança. Então, amparar ela no que for preciso para ela. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET, conversando a respeito de voluntariado em abrigos e conhecendo especificamente o trabalho do Conselho do Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Aberto, hoje conversando a respeito de voluntariado nos abrigos. No último bloco, só para relembrar, eu estou aqui com a Larissa Coelho, ela que é coordenadora de voluntariado do Centro Municipal da Criança e do Adolescente, com a Agnes, que é voluntária do programa Fazendo Minha História, que a gente vai conhecer detalhado agora, e com a Carla Marana, ela que é pedagoga do Centro Municipal da Criança e do Adolescente. A gente falou nesse último bloco a respeito de como dar a notícia para a criança de uma possível quebra de vínculo. A gente sabe que existe um outro programa na cidade de Campinas que chama o Família Acolhedora. Você acha que é mais suave ou não para a criança receber a notícia de que uma vez separada, que o serviço da Família Acolhedora também é um serviço temporário? É mais difícil para a criança ir para uma nova família, mesmo que seja temporariamente, ou ir para um abrigo
para um centro onde tenham outras crianças passando pela mesma situação que ela? Existe uma situação menos dolorosa, o mais adaptável entre as opções? Não, todas são dolorosas, né? Porque é aquilo que nós falamos, esse rompimento, às vezes, do vínculo, né? E a família acolhedora, essas famílias são trabalhadas também, porque é um vínculo, né? Quando você recebe uma criança para ficar com ela, essa família também tem que ter consciência que essa criança vai embora. Então, esse serviço é um serviço muito sério em Campinas. O acolhimento dele é significativo, né? Geralmente são crianças que têm uma chance muito grande para adoção, que passam por esse processo da família acolhedora. Agora, a gente fala, quando você fala assim, o objetivo do Centro Municipal é garantir a proteção dessa criança. Proteção essa que ela não tem na casa dela. A gente sabe que essa criança precisa de proteção, mas e o amor que ela recebe, que ela devia receber de pai e mãe? Ela sente falta também, não é só a questão da proteção e de proporcionar condições normais de vida para essa criança, mas e essa relação pai e mãe que a gente tem na nossa casa? De carinho, de conversa, de diálogo, de contar um medo, de pedir ajuda. Como que é essa relação com a criança? Porque ela não tem mais esse pai e essa mãe. Ou para ela veio de uma situação tão violenta ela nem conhece. Que ela desconhece o amor. Então, isso daí são trabalhados com os educadores, né? Eles passam por formação e a gente sempre está trabalhando essa questão do vínculo, de ouvir essa criança. Porque às vezes não é você sentar com a criança e falar o que você está sentindo, por que você está com essa cara brava? É numa brincadeira, na interação do dia a dia. Porque o abrigo hoje, o serviço de acolhimento, ele é uma residência. Então, dentro da sua casa, tem dia que você vai estar brava, o que você está fazendo aqui? Então, é essa relação da vivência, do cotidiano, né? Nós se aproximamos dessa questão do cotidiano. É brincar, é chorar, é falar. Então, tem toda essa... e ele encontra nesse serviço. Então, tem o vínculo, que às vezes ele tem um vínculo maior com o educador, né? Então, que nem na nossa casa, às vezes é uma referência. Uma referência. Criança, né? Às vezes é o pai. Então, tem essas figuras, sim, dentro do serviço. Quando a Carla fala, Larissa, que é mais fácil para a criança liberar suas emoções no meio de uma rotina do que de uma conversa olho no olho com uma psicóloga, por exemplo. É aí que entra o papel do programa Fazendo Minha História, que é despertar de uma forma muito natural e tranquila que a criança pense e repense como foi que ela chegou ali, o que ela espera, como que surgiu, da onde se pensou a necessidade de fazer um trabalho voluntário dentro de um centro municipal desse tipo, mas também fazendo resgate da história. A grande ideia do projeto Fazendo Minha História é tentar fazer com que a criança entenda que ela embora ela esteja no coletivo, ela é única e especial. E ela tem a sua história, que é diferente de qualquer outra pessoa que esteja ali, inclusive dos irmãos, né? Então, esse resgate da própria história, essa apropriação da história pela criança, para que a partir disso ela possa escrever sua própria história, é a grande sacada do projeto, né? Quer dizer, a criança ela rapidamente percebe que você está ali para construir junto, para reorganizar as memórias. E não necessariamente ela vai falar do passado, né? Porque a nossa ideia é que ela seja um espaço de expressão para a criança, para que ela fale do presente e, naturalmente, falando do presente, ela vai se reportar ao passado e poder organizar as memórias. Porque o que a gente sente é que muitas crianças não sabem exatamente quem é a mãe, quem é o pai, por que estão ali, ou sabem, mas isso está perdido. E o álbum faz essa amarração da verdade, essa amarração também do discurso da criança, que é sempre privilegiado. Às vezes a criança fala assim, eu não quero colocar foto da minha mãe no álbum. E esse desejo será respeitado, porque o que a gente quer é que aquilo seja um veículo de expressão da criança, né? E que não seja um discurso de um adulto dizendo para a criança o que foi a vida dela. Então, a gente privilegia a memória da criança, e que geralmente vem marcada de muita fantasia, né? Então, a gente estava brincando outro dia, uma das meninas falou, minha mãe é linda, minha mãe parece uma princesa, ela tem um cabelo loiro, comprido, tal. Aí eu, então me dá foto da sua mãe. Não era nada daquilo, a mãe dela era obesa, tal. Mas era o discurso dela, aquilo que valia, a fantasia dela
ela tem que ser relatada. Ela fantasia só pessoas ou ela fantasia situações? Fantasia tudo, né? Ela fantasia a vida que talvez ela gostaria de ter. Ela pode escrever a história dela baseado na história que ela gostaria de ter tido e não na que ela tem? Pode. O que a gente privilegia é quando a gente percebe que é uma fantasia, a gente, obviamente, que provoca nela, então isso aqui é o que você gostaria, né? Pra gente relatar dentro do discurso dela, tentar dar uma baliza de fantasia, né? Isso daqui para que ela mesma entenda que é o que ela gostaria. E trabalhar o sonho. Acho que o projeto tem essa coisa muito bacana de você descobrir com a criança quais são os sonhos dela. São crianças que vêm tão em carne viva, que estão tão no real e que elas têm uma dificuldade muito grande de sonhar. E aí a literatura, que é um dos mecanismos que a gente utiliza para que a criança possa entrar no lúdico, ela acaba aprendendo a sonhar. Então, poder construir esse sonho do que ela quer ser. Então, você pergunta para uma criança, por exemplo, perguntei para uma criança, qual que é seu sonho, né, num sentido mais simbólico? Ele não consegue entender o que é isso, né? Tia, sonhei hoje que... né? O que você pretende para o futuro? Eu nunca pensei nisso, né? Então, por quê? Porque não existiu na vida dele ainda uma oportunidade para ele conversar sobre isso, para ele pensar sobre isso, para ele talvez desejar algo, né? Quando a gente fala em remontar a história de uma pessoa com a possibilidade dessa história ser fantasiosa, isso ainda prova pra gente a dificuldade que essa criança tem de aceitar a situação que ela está vivendo? Isso prova que ela está trabalhando, né? Que é a forma que ela encontrou de trabalhar essa situação difícil que ela está passando, né? E aí o objetivo do programa é focar no futuro para que essa criança entenda que, mesmo por vivendo tudo que ela viveu ou ainda está vivendo, ela ainda tem a chance de construir mudar a história dela. Construir uma história diferente, a história que ela queira construir, né? Então a gente parte do pressuposto que uma criança que não está apropriada da própria história, dificilmente ela conseguirá construir um futuro diferente para ela. Ela tende a reproduzir o que ela sofreu, né? A violência que sofreu. Então, para a gente fazer essa quebra desse ciclo vicioso da violência, do abandono, a gente tenta entender a história da criança com ela, a partir da narrativa dela, nunca da narrativa de um adulto sobre ela, nunca carimbando a criança, você é teimosa, você é isso. Não, sempre tentando fazer com que ela se manifeste de uma maneira muito solta no álbum, né, nesses registros, e a partir daí ela possa fazer escolhas, né? Então, a ideia do álbum é basicamente essa. Agnes, qual que é o preparo que um voluntário precisa ter para entrar num centro municipal com crianças em situação tão delicada como são essas crianças hoje, que não sabem se voltam para casa, se não voltam, mas que o seu papel é entrar ali, ouvir essa história, ponderar, exercer um diálogo com essa criança. Quando você pensou em se envolver no Fazendo a Minha História, o que passou pela sua cabeça? E quando você chegou no centro e teve o primeiro contato com a criança, era o que você esperava? Foi além da sua expectativa? Como que foi para você isso? Então, em princípio, eu participei de um programa, um curso que houve, né, oferecido pela Larissa, pela Carla, por uma equipe, para saber como que iria ser fazer esse álbum, contar essa história, ouvir essas histórias. E é muito interessante, porque quando a gente chega, a gente não sabe o que vai encontrar. Porque tem muitas coisas que falam ao redor, mas só você indo no dia a dia para perceber como é. E é muito interessante você ver que quando você chega no abrigo, é um lugar muito tranquilo. As crianças têm um cuidado, têm uma boa alimentação, tem assim um espaço muito adequado para elas viverem. Nem sei se eu posso falar melhor do que na casa delas, mas elas são muito bem assistidas, muito bem cuidadas, uma alimentação muito adequada para elas, o que talvez elas não teriam durante todos os dias, né? Então, para mim, primeiro, essa foi uma surpresa, de ver esse cuidado dessas crianças, o asseio dessas crianças, né? E como elas são cuidadas como um todo. Posteriormente a isso, eu comecei o álbum um pouco sabendo da teoria, mas como vou fazer nessa prática para conquistar essa criança? E a criança que eu estou fazendo o álbum, ela é muito interessante, porque ela é muito educada, educadíssima, assim, tem um tempo bem dela, né? Então eu pensava, meu Deus, acho que ela não tá gostando de fazer o álbum, mas toda semana, olha, vamos fazer tal coisa, vamos. Você tá gostando disso? Tô. E aí um dia eu perguntei, você sabe por que você tá aqui no abrigo? Ela falou assim, não sei. E aí eu fiquei inquieta, aí eu fui tentar descobrir, aí eu descobri que ela sabia, mas ela não queria me contar porque ela não confiava em mim. E um dia ela me falou assim, olha, eu vi na televisão uma mãe que deixou uma criança no meio do mato e ficou olhando para mim.
Eu falei assim, olha, deve ter sido muito difícil para essa mãe deixar essa criança no meio do mato. A gente não sabe o que aconteceu com a sua mãe. Provavelmente ela tenha sofrido muito, porque não foi uma escolha que ela desejava fazer. Ela fez por algum motivo. Aí ela não respondeu nada, não falou nada. Depois, a partir disso, ela começou a ficar mais tranquila, a conversar mais comigo. E assim, eu sempre incentivo ela a ler, sempre incentivo ela a ouvir história, que é uma história, que é outra história. E aí eu fui descobrindo aos poucos que ela tem sentido prazer, né? Ela conta pra Larissa que ela gosta de estar comigo, mas ela não conta pra mim. Então agora ela vem se soltando, ela vem contando. E essa semana, pra minha surpresa, ela falou assim, ela estava lendo um livro e ela falou assim, olha, eu tenho lido história, né? Tenho começado a ler histórias. E eu fiquei muito grata porque é uma criança que precisa ler, está dentro da escola e ela está sentindo prazer, né, na leitura. E aí na semana passada ela falou, semana que vem eu quero fazer uma história, uma folha do meu álbum das minhas amigas. Porque até então a gente discutia junto e eu falava, o que você quer fazer? E aí então eu já fui pensando, mas o que você quer que eu coloque nesse álbum? Um monte de flor. Falei, um monte de flor, então eu comprei um monte de decalque, algumas coisas, a gente tem muito material, mas eu sempre compro algumas coisas e falo, isso daqui eu comprei pra você, é especial pra você, e deixo no final do álbum pra ela. Ela colocou um monte de flor, contou da amiga, contou um monte de coisa, e isso que a Larissa fala mesmo. Tem algumas coisas que eles trazem que você vê que é pura fantasia, que não é tão real. Mas aí a gente deixa, você vai ouvindo e aquilo vai fazendo parte do dia a dia dela, até que chega um ponto que ela faz se revelando. E eu tenho sentido isso prazerosamente, que tem sido assim, um revelar. Né? Quanto tempo você passa com essa criança? Eu passo entre 1h e 10, mais ou menos, uma vez por semana. Uma vez por semana. E quanto? Você já terminou o primeiro álbum? Não, o primeiro álbum. É o primeiro. Você já está há quanto tempo com essa criança? Então, eu estou desde agosto. Comecei em agosto. É difícil assim, Larissa, estabelecer uma relação de confiança com uma criança em situação de risco e ainda sem saber do seu futuro? Cada criança reage de um jeito ao álbum. Geralmente a gente trabalha com elas essa questão, olha, existe a possibilidade de você fazer um álbum. Então, no fundo, todas são muito desejosas em fazer o álbum, porque elas já viram o álbum do amigo, então elas estão sempre querendo, pedindo, tia... Nenhuma rejeitou a possibilidade de fazer. Há crianças que quando percebem que vão falar da história familiar, elas não querem mais continuar. Então, na verdade, é uma sensibilidade do voluntário em perceber que há pontos que a criança não quer tocar e a gente não precisa tocar, né? É difícil você saber diferenciar que o seu papel não é de ser um psicólogo. Não é um você psicólogo. Você está ali para ajudar essa criança a ir além das possibilidades que ela enxerga naquele momento. Mas é difícil você saber ponderar até que ponto você pode... A gente não é um psicólogo e a gente também não tem... nem é a proposta, né, de ser um psicólogo. A nossa ajuda está mais no sentido da sensibilidade, de você entender quais são os pontos que a criança ainda não está preparada para trabalhar, né? E aí você pula, né? Então, tem criança que eu trabalho questões realmente muito pontuais, da escola, dos amigos, do time de futebol, do que mais gosta, mas ela vai tentando entrar em contato, por exemplo, quando você pergunta para uma criança o que ela gosta, muitas não sabem dizer, apontar nos 5 dedos da mão o que gostam. E aí é um espaço para que elas descubram, né? Então, tem criança que é muito nova, a gente faz brincadeira, faz no lúdico, né? Tem criança que a gente vai entender, por exemplo, uma criança que chega muito nova no acolhimento, ela não sabe o que é uma família. O que é uma família? Né? O que é a figura de um pai, de uma mãe? A vivência dela é vivenciar o coletivo, de várias crianças juntas e de vários monitores, que a gente chama de educadores dentro de... Então, e talvez ela não tenha alguém que nunca tivesse perguntado, nunca teve alguém que perguntou para ela, o que você quer comer? Exato, onde você quer estudar? Exato. Né? Então, para onde você quer passear hoje? O papel do projeto é esse, de você despertar na criança aquilo que está dentro dela. O nosso papel não é muito inovador, na verdade, é de despertar o que já tem ali dentro. Então, é provocar, perguntar. A criança rapidamente percebe que a gente está interessada na história dela, que a gente está ali para criar um vínculo afetivo. Tanto que o projeto dura 1 ano, a proposta do projeto é de 1 ano. Se o voluntário, por qualquer motivo, eu tenho que mudar de cidade, eu trabalho, vou mudar de cidade, a gente faz um pacto de que ele vá, antes de se desligar totalmente do projeto, antes de 1 ano, que ele tenha 3 encontros com essa criança para fazer a ruptura.
Porque a gente não pode esquecer que ela já teve uma ruptura lá atrás da família e que a gente não quer reproduzir isso. É óbvio que a gente tem que explicar para a criança que tudo tem um começo, um meio e um fim. Mas esse fim não precisa ser traumático. Então o projeto também tenta restabelecer uma nova ordem das coisas, não aquela que ele passou no passado, mas assim, dizer, olha, tudo tem um começo, meio e fim, mas esse fim não será traumático para você. Alguma criança chegou a revelar o que de fato acontecia dentro da casa dela ao montar o álbum para algum voluntário? Sim, várias. Várias têm essa facilidade de acessar dentro dela e contar o que houve, né? E contam, não sem dor, né? Aquilo que passou. Outras crianças não contam, elas querem sempre salvar a figura do pai, né? E elas percebem também, porque a criança é inteligente, que tudo que elas dizem ali pode depor contra a família e elas não voltarem mais para a família. Então existe um medo, existe uma tendência de proteção da família, né? Mas quando ela cria o vínculo real de confiança com você, que aí precisa de um voluntário realmente comprometido, que vá toda semana, porque o vínculo se forma com o tempo, né? Ele abre a história real, mas é de criança para criança. Tem criança que passa o álbum inteiro, um ano, sem tocar nessa questão, né? A gente tenta perguntar se ele quer saber o motivo de ele estar ali, né? Então, tudo é uma questão de se ele está preparado para trabalhar aquele tema. E se não estiver, tudo bem, né? A gente fala que o foco do projeto é o presente, né? É trabalhar o presente, é registrar aquele período de acolhimento que às vezes passa em branco se não tiver alguém ali para registrar, por exemplo, um nenê, né? Quem que vai anotar quando caiu o dentinho dele? Quando que ele falou a primeira palavra, né? Então, assim, é algo tão rico na vida de alguém, né? Você poder, aos 30 anos, abrir um álbum e falar, olha, eu perdi o dentinho. É o resgatar a memória, né? É o resgate de uma memória que ele não teve, né? E que, de repente, alguém teve o cuidado de cortar o cabelinho. Olha, esse é o seu cabelinho. Então, o projeto tem esse cuidado com o sujeito, né? E vai colocar ali que ele gosta, por exemplo, um nenê, ele gosta da papinha tal, não gosta de tal, ele tem quais são os hábitos dessa criança, ele dá risada quando a gente faz o quê. Então, assim, fazer o registro como se ele vivesse numa família que o acolhesse de verdade, que ele não teve. Então, é uma substituição, nunca é estar numa família, né? Estar no serviço de acolhimento não substitui jamais o seio familiar, a afetividade, nada disso. Mas os projetos tentam fazer um resgate afetivo, de mostrar, olha, não perca a esperança na humanidade, né? As pessoas podem ser diferentes, você pode fazer diferente na sua vida, escrever uma história diferente da que você viveu. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos falando do voluntariado em abrigos em Campinas, conhecendo especificamente o projeto Fazendo Minha História, que hoje é desenvolvido no Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente da cidade de Campinas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta ao vivo pelo canal 4 da NET, pelo site campinas.sp.leg.br. Esse é o programa Espaço Aberto e hoje a gente está falando a respeito de voluntariado em abrigos de Campinas, mais especificamente no Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Para conversar com a gente estão no estúdio a Carla Marana, que é pedagoga do Centro Municipal, a Larissa Coelho, que é coordenadora de voluntariado do Fazendo a Minha História, especificamente no centro, e a Agnes Camisão, que é a voluntária que está atuando hoje, uma das voluntárias que atua dentro do centro. A gente falava de ruptura no último bloco. Quando a gente fala, por exemplo, do programa Família Acolhedora,
A gente sabe que em algum momento, a gente fez uma entrevista aqui no programa e uma das mães que acolhe bebês veio aqui dar o seu depoimento. E em lágrimas, ela disse o quanto é difícil dizer para aquela criança, agora eu vou devolver esse bebezinho de volta para alguém. Para vocês também é difícil, quando vocês lidam com essas crianças e adolescentes, dizer agora a minha história com você acabou? Na verdade, a história nunca acabou, né? A gente permanece no abrigos voluntários, geralmente, quando acaba o projeto dura 1 ano. Quando acaba esse projeto, ele tem a faculdade de ficar com outra criança, né? E então, não acaba, né? A ruptura, na verdade, ela é meramente do álbum. Mas a gente mantém aquele relacionamento, a gente conversa com a criança, com o adolescente, então não existe uma ruptura real, né? A menos aquele voluntário que realmente decida não retornar, né? Ele, de repente, naquele 1 ano foi suficiente para ele ter experiência com a criança e para ele não faz sentido, né? Continuar, ou para ele foi suficiente para ele sentir o que era, né? Mas é sempre, na verdade, um motivo de alegria quando a gente faz a última página. Porque a gente coloca, né? Então, o meu álbum terminou aqui, mas a minha história continua. E eu vou fazer essa história do jeito que eu quiser, né? Então, essa coisa do desejo mesmo, da gente respeitar o desejo da criança em fazer algo diferente, né? Então, assim, quando a gente constrói, é uma coisa de missão cumprida, né? Fiz um álbum e essa criança tem a possibilidade de continuar o álbum com outro voluntário durante o período de acolhimento. Então, não necessariamente ela fez o álbum durante 1 ano, e se ela continuar mais no acolhimento, ela tem a possibilidade de fazer mais um álbum, até que ela saia da instituição. Carla, o que mudou na vida dessas crianças e adolescentes com a chegada do Fazendo Minha História? Olha, é muito importante, eu estava comentando hoje com a Agnes, né? A questão da criança, ela se sente pertencente a algo, porque ela está falando dela, né? Ela está falando da vida dela. Então, isso, assim, para eles se acalmam muito. Olha, dá o horário, tanto que a gente tem um contrato com os voluntários, que, por exemplo, terça-feira, às 13 horas, tem que estar às 13 horas, porque eles esperam. É uma ansiedade tão grande de encontrar com o voluntário, de falar sobre a vida deles, que é significativa. Eu falo que a questão da leitura, eles também trazem um hábito mais constante de querer ler, né? Então, isso trouxe uma contribuição muito significativa para o serviço e para a vida deles, porque é uma forma deles se acalmar. Como falou, mesmo que eles falem um pouco da fantasia, a gente fala dessas memórias, né? Ele está falando, ele está colocando na palavra. Então, essa ansiedade dele acalma. E eles têm isso aqui no concreto. Quando ele pega isso daqui, é meu, eu estou construindo. Então, isso trouxe para o serviço, foi uma coisa assim maravilhosa. É porque essas crianças e adolescentes nunca puderam confiar em alguém, que eles dizem para Agnes, por exemplo, não confio em você? Eles ficam esperam ansiosamente a chegada do voluntário. Quando a voluntária chega, eles falam, não sei se confio ainda. É o que a gente brinca, que ela chegou para mim, dessa criança, dessa adolescente, falou, Carla, o que eu faço? Ela não gostou de mim. Eu falei para ela, calma, porque é um processo, você vai ter que conquistar a confiança dela, porque ela passa por rompiduras. Aí chega uma pessoa que vai fazer um trabalho com ela, ela fala, será que eu posso confiar? Então, tem que entender como é para a criança aquilo, porque para a criança, ela foi sequestrada da família. Né? Na cabeça dela, assim, nossa, não é o super-herói que foi lá e a resgatou do mal. Né? Essa é a visão do adulto. Mas a visão dela é que ela foi tirada da família injustamente, porque os pais eram ótimos, né? E que, de repente, foi colocada ali. Então, quer dizer, esses adultos, eles têm que ter muita paciência e muita habilidade para conquistar a confiança, o vínculo. Esse vínculo, é uma construção que não é fácil, né? Então, quando entra uma pessoa diferente também na jogada, ela também tem que passar por essa construção, né? Porque afinal, quem é essa? Será que ela quer saber informação de mim para passar para eles, né? Para os maus, né? Então, tudo isso é uma construção que é feita diariamente com essas crianças e que tem um trabalho envolvido nisso da equipe técnica inteira, né? Que existe um apoio do centro amparando esses voluntários durante a ação deles. Que, inclusive, nós fazemos uma roda de conversa com as crianças para falar do projeto, né? E também o desejo deles participarem, nada é imposto.
né? Você vai ter que... Não, olha, o projeto vai ser isso. Então, como eles sabem que outras crianças já participaram, esse desejo vem naturalmente. E é falado, é um período de 1 ano, o voluntário vai estar aqui tal hora. Então, ele é preparado para esse momento. E todo esse acolhimento, tanto da criança quanto dos voluntários, é feito por nós, né? Porque vem a angústia de, às vezes, o voluntário ouvir algo que ela fala, o que é isso? Será que é verdade? É da ordem? Porque nós não abrimos toda a história da criança, porque isso daí vai vir desse processo, né? E aí, quando o voluntário nos procura, olha, está acontecendo isso. Nós orientamos, olha, vai por esse caminho, ocorreu isso mesmo, mas não se mostra como espanto, né? Então, na verdade, é um trabalho 100% conjunto. É conjunto. O conselho, o centro municipal não abre as portas e fala, entrem voluntários, desempenhem o seu papel. Existe um trabalho conjunto. Tanto que nós fazemos a formação, né? Então, uma entrevista com o voluntário, porque precisa conhecer esse voluntário, quem é esse que vai estar com essa criança. E é fundamental essa questão que a Carla falou, do voluntário, ele não sabe de antemão qual é a história da criança. Ele não pode saber. Porque o papel dele é descobrir. É descobrir com a criança, é descobrir junto. Então, se você sabe a história, você tende a fazer o discurso da história. E aí, acabou a possibilidade dessa criança poder construir a história dela. Então, a gente vai passando na medida da necessidade dos fatos. Então, acontece alguma coisa na sessão que o voluntário não entende muito bem o que aconteceu e a Carla, com outros técnicos, podem explicar, olha, na verdade ele está passando por um momento assim, ele está num processo de instituição. Então, nada é dito de antemão, mas tudo de acordo com a necessidade que vai surgindo do próprio voluntário com a criança. Agnes, a criança que você está fazendo o livro com ela hoje tem quantos anos? 12 anos. O que mais te assusta ou te assustou quando você senta com essa criança para fazer história? Do que você mais tem medo? Do que ela vai contar? De não saber reagir ao que ela vai contar? O que te assusta quando você pensa nesse trabalho? Então, em princípio, logo que eu cheguei, apesar de ter um pouco de costume de trabalhar com pessoas, eu não sabia como lidar muito bem, porque é uma criança assim bem reservada, né? Então, você olha assim, você nunca sabe o que está passando na cabeça dela. Ela está fazendo, ela aceita tudo, mas você não conseguia perceber o que ia por trás, né? Aí depois que nós rompemos esse período, então agora assim, não tenho tanta preocupação. É claro que vem algumas coisas que às vezes eu não consigo compreender, que eu vou com a Larissa ou com a Carla, para elas me darem um retorno, para poder voltar a trabalhar. Mas assim, é uma construção, é um relacionamento mesmo. E aí chegar ao ponto de falar, eu posso te contar isso porque agora eu confio em você. Então isso foi assim um marco, porque aí na verdade você vê que começa a vir algumas coisas e até algumas histórias que para ela tem muita dor, mas que conta com muita naturalidade, que você ouve, mas você fala, gente, como que uma criança dessa idade vivencia uma situação dessa? E vai contando, sabe, de uma forma natural. Você fica assim, você não pode mostrar surpresa, tem que fazer um pouco cara de paisagem, né? Mas é umas histórias muito doloridas para uma pessoa, uma criança, né? É uma criança mesmo. Mas são as histórias duras da vida que muitas outras estão vivenciando. Esse é só um fato que ela me contou. Tem muito mais para ser contado, né? Então, eu acho que o que encanta é poder fazer parte e tentar, assim, ouvir isso de uma forma um pouco natural e tentar construir uma nova história. Com os adolescentes é mais difícil do que com as crianças, Larissa? Sem dúvida, né? Assim, Você já fez participou de quantos voluntariados de livros desse? Não sei o número, mas vários. Vários, Já passou de crianças a adolescentes? Já, de criança a adolescente. Já assustou mais? Foi mais complicado fazer com adolescentes? Pelo comportamento deles? O adolescente menino, né? Ele é mais, assim, ele é mais retraído, assim, para falar das próprias questões, né? E ele é mais rebelde, ele fica... Então, você não pode esperar que você vai se sentar para trabalhar o álbum com ele, que ele vai ficar sentado, ouvindo você contar a história e o processo é esse. Primeiro você conta uma história para ele imaginar como é uma história, com começo, meio e fim. Na verdade, você conta uma história
até para apresentar a questão da literatura e para ver, assim, aquilo é uma história, eu tenho a minha história, né? Até chegar ao ponto de ele associar. Exato. Então, a literatura abre. A literatura, então, a gente escolhe temas, inclusive, que a gente acha que são compatíveis para trabalhar com aquela atividade, né? Então, por exemplo, não existem temas proibidos, né? Então, família é um tema de livro. A gente tem vários livros sobre família. É importante falar sobre ela. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, mas você vai falar de família com quem não tem família? Que triste, que... É importante que se diga, né, que se nomeie as coisas, que se denome, né? Então, e eles gostam muito. Quando você fala de um livro de família, eles pedem que você repita aquela história, repita aquela história. Então, você vê que aquilo faz sentido dentro daquele movimento que aquela criança está passando. Mas o adolescente, ele não fica sentado, raramente fica sentado, ele fica andando pela brinquedoteca, fingindo que não é com ele, né? Mas ele, quando você faz alguma... então a gente acabou. Ele falou, não acabou não, tem que... E o meu álbum, né? Então você faz os testes. Então, a abordagem com ele é diferente, a forma de você fazer o álbum é diferente e o voluntário tem que ir com uma expectativa diferente, né? Aquilo que você consegue com o adolescente, às vezes não é tão profícuo quanto com uma criança. Às vezes o adolescente não quer trabalhar, ele já é mais decidido naquilo que ele quer fazer, né? Naquele tema que ele quer trabalhar. Então, e se ele não quer trabalhar a família, ele não vai trabalhar a família e não adianta você insistir nisso. E nem é a nossa ideia, né? Então, com o adolescente eu tento deixar mais as regras na mão dele, né? Do que a gente vai fazer, de como a gente vai fazer. E isso acaba fluindo bem. O adolescente não gosta de uma forma, né? Ele não se dá bem com um formato mais fechado. Então, a gente tenta fazer um formato mais aberto com ele. Carla, fazer essas crianças reviverem um pouco do seu passado, refletirem a respeito do seu presente e começarem a pensar num futuro, minimiza um pouco da dor que elas estão passando naquele momento ou ainda não? Não, minimiza muito, porque é aquilo que eu falei, ele acaba colocando na palavra o que ele está sentindo. E você vai falar de amigos, o que é amigos, né? Quando ele pega, porque ele é livre também no processo, que tem uma estante com vários livros, e ele vai e pega. Por exemplo, ele vai falar de amor. Esse amor, como que é para ele? Esse amor é só da família, ou esse amor é de um amigo, do ambiente que ele está? Você está vivendo no serviço de acolhimento. Ali também existe o amor, né? Os vínculos que estão estabelecidos. Então, você começa a fazer com eles essa questão dessa reflexão. Então, tem momentos que vai ser dolorido, ele pode sair até do atendimento, né, triste, porque ele teve que lidar com aquela dor, ele teve que falar sobre aquela dor. E tem dia que ele vai sair super feliz. E ele pode voltar, quando for falar da família novamente, no dia que ele sai, ele já com uma tranquilidade maior. Então, resignificar aquele sentimento dele. Eu acho muito bacana isso. E eles trazem isso. E o que é importante, esse álbum é dele. Ele só vai mostrar esse álbum para quem ele quer. Não é todo mundo que tem acesso a esse álbum dele. Porque esse é dele, a história, ele vai contar a história dele, ou vai mostrar essa história dele para quem ele quiser. Larissa, você pode mostrar alguns pedaços pra gente do álbum? Sim, vamos lá. Esse daqui é o álbum de uma menininha de 9 anos. Então aqui... Todos os detalhes são montados com vocês? São. A gente constrói junto. Ela escolhe os materiais, a gente tem os materiais lá todos acessíveis e ela escolhe o que ela quer colocar. Então, aqui ela é a menina, né? É como ela se vê. Como ela se vê. E aqui ela fala dela mesma. Ela fala que ela é baixinha, magrinha, legal, sorridente. Ela fala os apelidos que ela tem. E ela fala que os meus cabelos batem nos ombros, são castanhos claros. E aqui a gente faz, eu amesso com um barbante, depois eu coloco aqui qual que é o tamanho que ela tem, né? E aqui um pouco mais de mim, e eu vou relatando então os gostos que ela tem, onde ela estuda, as cores que ela gosta, né? Aqui é o álbum da família, é um álbum, é uma página muito, né, que as crianças esperam com muita ansiedade, onde às vezes elas conhecem o nome da avó materna, do vô paterno, da avó e da mãe, né? Às vezes querem colocar como mãe alguém que não é mãe, né?
Então, é um momento muito delicado da atividade, porque a gente privilegia o discurso da criança, mas também é importante você, às vezes, fazer alguma correção de trajeto, né? Dizer, olha, tudo bem, a gente pode colocar aqui ao lado da mamãe que você considera a educadora uma mãe, mas a sua mãe, que a barriga de onde você nasceu é essa daqui, né? Então, apenas para que isso fique organizado na cabeça dela, né? Então, são fotos das crianças, a gente fala muito do amor, a página do medo, né? Então, do que ela tem medo, né? E aí vem os medos, às vezes vem o relato de um fato que ela passou, o time do coração, a gente tira a foto do quarto, as frutas que ela gosta, as 5 coisas que ela menos gosta. Então, são os momentos em que ela vai entrando em contato. Aqui a gente fez um balanço geral do ano de 2013, o que foi bom, o que não foi bom, o que ela... E tudo é o relato dela mesma. Então, quer dizer, são momentos em que ela vai pensando a própria vida, né? A vida presente, o que se passou, então o balanço, a questão, né, do que lá atrás desse ano que eu fiz que não foi bom, o que eu gostaria de fazer diferente. O Dia das Mães, né, que ela quis fazer. Dia das Mães é uma coisa interessante, eu não estava prevendo uma atividade de Dia das Mães. E era uma sexta-feira, domingo seria Dia das Mães, e ela falou, olha, eu quero fazer uma página de Dia das Mães, né? Eu falei, então vamos lá, vamos fazer uma página de Dia das Mães. E ela falou, eu quero escrever uma carta para minha mãe. E ela fez uma flor, né? Uma flor bonita, desenhou uma flor bonita, e dentro da carta ela escreveu, mãe, você não merece essa flor, né? Aí ela colocou depois, você merece o jardim inteiro. Né? Então, ela queria que essa carta fosse remetida para a mãe, só que ela chamava de mãe uma adoção que ela teve anterior, né? Não a mãe biológica. Que não a mãe biológica. Isso é tudo tão confuso, não é? Então, você imagina a cabeça dessa criança, que ela tem que organizar a memória dela de uma maneira diferente, né? Então, ela chama de mãe a mãe que foi a mãe que a devolveu, que tem ainda os casos de devolução de adoção, e ela queria escrever uma carta de Dia das Mães para essa mãe. Então, assim, são essas coisas que acontecem no meio do caminho, do percurso, né, que a gente não estava programado e que a gente tem que lidar com elas, né? A questão do Dia das Mães é uma delas, Dia dos Pais e tudo mais, né? A gente está caminhando para o final do programa, mas em algum momento você disse que essas crianças têm muita dificuldade de pensar num futuro. Uhum. Elas não sabem o que é um sonho, não sabem nem o que é o conceito e nem conseguem visualizar isso para elas. Depois de algum tempo que você passa com a criança, você consegue fazer ela chegar a uma conclusão do que ela pode esperar para a vida dela? Eu acho que eu não consigo. O que se consegue, acho que a literatura consegue muito isso, né? Porque a literatura ajuda a criança a poder se permitir sonhar, né? Então, eu acho que o projeto acaba conseguindo ajudar essa criança a pensar no futuro, né? Mas por meio desses recursos todos, né? Mas eu acho que a literatura é o maior deles. E esse espaço de expressão que se abre nesse momento colaborador, criança, para que ela possa ser despertada para aquilo que ela já tem, né? Para algo que ninguém doou para ela, mas é um despertar mesmo. A gente provoca para que saia, né? E os instrumentos, os recursos que a gente usa são esses. A doação do tempo do colaborador, é a mediação de leitura, que é a literatura, e o registro da história dela, presente e passada e futura, se ela quiser registrar. Para a gente poder encerrar, o que sonha? O que pensa uma criança? Além do desejo de voltar para casa, qual é algum outro desejo que você observou? É claro que isso é muito individual, varia muito de criança para criança. E a gente sabe que o desejo dela é reencontrar a família e ter de volta o ambiente. Mas o que mais ela almeja além disso? Muito recorrente é construir a própria família. Né? Então, isso se fala muito. Eu quero construir a minha família. Né? Eu quero ter o meu trabalho. Eu quero, então, isso já é libertador, né? Quer dizer, eu quero ter a minha família para fazer de uma outra maneira, né? Quer dizer, eu quero cuidar, muitos falam isso, eu quero cuidar do meu filho, né? Quer dizer, já aparece aí. Então, eu acho que um sonho recorrente, quando eles pensam em futuro,
Quando se consegue já pensar no futuro, é de conseguir compor uma família e de conseguir dar conta desse filho, né? E conseguir ser feliz no trabalho, ter a sua casa. Eles falam muito nisso também, de ter a própria casa, né? Então, acho que esses são os sonhos mais recorrentes que aparecem nos álbuns. Carla, para a gente poder concluir, a gente sabe que é difícil se romper um ciclo na vida das pessoas. O ciclo de violência é um ciclo que se repete, o ciclo do vício é um ciclo que se repete. Quais são as chances de uma criança que está num centro municipal de proteção à criança ou adolescente, que passou por violência, que passou por negligência, que passou por falta de confiança, por falta de amor? Qual é a chance dela construir uma família e conseguir retomar a vida dela 100%? Ela tem total chance? Só depende dela? Que caminho essa criança vai percorrer para encontrar felicidade e seguir a vida dela? Então, dentro desse contexto, né, que a gente fala aqui da subjetividade, porque o preparo, ela tem, que é a base quando passa por nós, e essa sustentação com a família. Estou falando daquela que volta para a família, dela reproduzir o que ela vivenciou, né? Amanhã ou depois ela vai reproduzir com o filho. Eu acho que de uns 5 anos atrás a gente poderia falar que esse índice seria um índice alto. Hoje já é bem mais, assim, diminuiu bem. Eu não posso te falar hoje em precisão, porque ainda não tem um estudo para dizer isso, mas diminuiu. E Agnes, para a gente poder encerrar, o que você deixa para quem pensa em fazer um trabalho voluntário e conheceu hoje o Fazendo Minha História? Vale a pena? Vale a pena conhecer, vale a pena acompanhar a história de uma criança. E acho que desvestido de preconceito, né? Porque quando a gente chega com preconceito, o que eu vou encontrar? Será que eu vou dar conta? A gente não dá conta mesmo, porque a gente não está preparado para todas as coisas nessa vida. Então eu acho que vale a pena experienciar, é algo muito bom. Agnes, obrigada pela presença. Eu conversei com a Agnes Camisão, ela que é voluntária do programa Fazendo a Minha História dentro do Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Carla, obrigada. A Carla, que é pedagoga também no Centro Municipal, e Larissa Coelho, obrigada, Lari, que é a coordenadora de voluntariado. Eu vou deixar aqui alguns contatos, se você que tem interesse em conhecer o Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente, ou de alguma forma se envolver no voluntariado ou no trabalho. O centro fica na rua Gil Vicente, 533, no Taquaral, isso mesmo, né? Isso. O número de telefone deles é o 3241-8862. E você que quer conhecer detalhadamente ou gostaria de fazer parte do voluntariado do Fazendo a Minha História, o site deles é o www.fazendohistoria.org.br. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós agradecemos a sua companhia. Você que perdeu parte do programa pode depois conferir no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Campinas. Uma boa tarde para você e continue com a nossa programação.